Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Desde já eu conto com a colaboração e o empenho de cada um de vocês. Vamos começar a nossa aula fazendo a correção da atividade referente à aula da semana passada? Então, na semana passada, vocês vivenciaram a aula de número 30, sobre os sinais de pontuação. Na primeira questão, ao fazer a leitura da tirinha, vocês conseguiram perceber, né, que quando o personagem diz "Ei, Cebolinha", né, que há o uso dessa exclamação, o que é que essa exclamação, né, quis passar, né, para o leitor? Dá uma ideia de indagação, dúvida, raiva. Então, vejam aí que mostra o entusiasmo do personagem, né? Inclusive, vocês viram que os sinais de exclamação têm por esse objetivo. Segundo, observe que no segundo quadrinho, a fala do Cascão está faltando a pontuação lá no finalzinho. Qual a pontuação, né, adequada para você atribuir naquele contexto? Então, seria, aliás, a alternativa correta é a letra C. Então, o uso das reticências. Terceira, na frase do Cebolinha, já o ponto de exclamação revela o quê? Revela uma surpresa, alternativa D. Quarta, relacione os sinais aos seus significados. Então, você deveria relacionar a imagem gráfica aí do sinal com o seu conceito. Qual o sinal que indica uma pergunta? Então, deveria desenhar a interrogação. Qual o sinal que indica um espanto, uma surpresa? A exclamação. Qual o sinal que indica uma pausa ou uma separação dos elementos? A vírgula. O sinal que indica falas em um texto? Travessão. O que indica final de uma frase, conclusão? O ponto. A quinta questão, vocês deveriam colocar esses sinais, né, no finalzinho de cada uma dessas frases. A letra A que diz assim: qual o seu nome? Então, vejam que nós temos aqui uma pergunta. Portanto, o uso correto, a atribuição, seria de uma interrogação. Letra B: que delícia! Então, aí uma exclamação seria o mais adequado. Letra C: gosto de brincar de boneca. Uma frase afirmativa, declarativa, ponto final. Tenho certeza que vocês saíram bem na correção da atividade, que acertaram bastante devido ao empenho e dedicação de cada um. Continuem assim, estão todos de parabéns. Agora, vamos conversar sobre o assunto da aula de hoje, os conectores discursivos. Vamos ver o que são? Os conectores discursivos são responsáveis pela articulação e progressão textual. A utilização adequada desses recursos possibilita uma escrita de um texto claro e eficiente. Então, em um texto que você já escreveu, será que já houve muita redundância de palavrinhas como, por exemplo, aí, daí? Será que você já observou isso em seu texto? Já se perguntou o porquê que isso acontece? Vamos ver nesta aula o que fazer para situações como essas serem evitadas na escrita. Um bom texto é classificado como aquele que consegue comunicar-se e transmitir informações aos seus leitores. Para isso, é fundamental, importante e imprescindível que o autor do texto exponha suas ideias de uma maneira em que os leitores possam compreender aquilo que ele quer passar. A coesão textual se faz presente, né, quando nós lembramos desses conectores discursivos. A coesão textual é o nome que é atribuído a essa articulação, que é explicitada, mostrada por meio dos elementos de conexão, que podem ser conjunções, advérbios, pronomes,
Porém, hoje vamos focar nos conectivos. Na nossa língua portuguesa, além dos sinais de pontuação que vocês assistiram em aulas passadas, há também inúmeros conectores discursivos. Para que você possa redigir, acrescentar em seu texto como um excelente articulador de ideias. Sejam em orações, em frases, todos esses elementos, esses recursos, esses conectores, irão facilitar na compreensão da mensagem e irão evitar algumas falhas, por assim dizer, em seu texto. Na gramática, esses articuladores de um discurso ou conectores são termos em que um texto ligam palavras e frases. Essas palavras são conhecidas também como conectivo. Então, vejam que são palavrinhas sinônimas, conectores, conectivos, mas que trazem a mesma ideia. Vamos conhecer agora, afinal, quais conectores nós podemos utilizar no nosso dia a dia, tanto na fala quanto principalmente na escrita. Então, conectivos que indicam, dão a ideia de adição ao texto, que você vai acrescentar algo a mais na sua fala e que vai relacionar o que você vai dizer a seguir com algo dito anteriormente. Então, vejam que eu destaquei no slide vários conectivos que estão na cor azul. Então, como são muitos, indico que vocês leiam o material que foi junto à aula de hoje, que é o resumo da aula. Lá você vai conseguir ler na íntegra todos esses conectores e se empenharem para praticar e utilizá-los no dia a dia. Então, nós temos alguns como e, muito usado, traz essa ideia de adição, de acréscimo de ideias, nem, pois, além disso, mas também, assim como, por outro lado, logo após e etc. Veja que são vários que dão essa ideia. Vejam alguns exemplos. Os rapazes venceram a partida e foram comemorar. Gustavo ficou furioso. Além disso, falou tudo o que pensavam. Então, vejam aí, que no segundo exemplo, por exemplo, Gustavo, ele ficou furioso. Além disso, é o nosso conectivo que indica, dá a ideia de adição, um acréscimo, porque além disso, ele falou tudo o que pensava. Conectivos de conclusão, vamos conhecer alguns. São utilizados na conclusão de um parágrafo, buscam dar clareza à ideia exposta. Esse tipo de conectivo também pode exercer a função de resumo de uma ideia ou argumento. Então, já diz o nome, um conectivo de conclusão. Você vai utilizá-lo como uma forma de sintetizar tudo aquilo, por exemplo, que você expressou em um parágrafo, em um final do texto. Então, nós temos, portanto, enfim, concluindo, em síntese, em resumo. Então, vejam que são diversos conectivos que indicam, dão essa ideia de conclusão. Exemplo. Nesse sentido, é possível observar que a lei precisa de alterações. Então, nesse sentido, é o nosso conectivo. Dessa maneira, a análise fica condicionada a novas informações. Dessa maneira, novamente, expressando aí um conectivo de conclusão. Nós também temos conectivos que expressam certeza na fala, uma afirmação. Geralmente são usados para dar ênfase em uma ideia que está presente no seu texto. Então, vejam aí alguns exemplos de conectivos que expressam essa certeza. Certamente, com certeza, sem dúvida, é óbvio que, evidentemente. Então, vejam que são palavrinhas que trazem, que dão essa ideia de certeza, de afirmação de algo. Exemplo. Em outras palavras, é possível observar que tudo estava de acordo com a lei. Então, em outras palavras, nosso conectivo. Efetivamente, Rodrigo estava certo. Então, efetivamente, trazendo a ideia de certeza.
Conectivos que indicam oposição. Nós utilizamos muito na fala e na escrita. Já diz o nome, né? Os conectivos de oposição são usados quando o autor quer apresentar, né? Ele quer contrastar ideias, mostrando o contrário daquilo que foi exposto. Então, vejam aí alguns exemplos. Mas, porém, contudo, em vez de, pelo contrário, opostamente. Então, trazem essa ideia de oposição. Exemplo. Por outro lado, é necessário considerar o que dizem os especialistas. Então, quando ele diz, por outro lado, já conseguimos, né, identificar a ideia de oposição, de contraste. Lucas foi promovido, porém, né, então veja aí que há uma oposição. Não estava feliz. Também temos os conectivos que trazem uma explicação, né, também conhecido como explicitação ou particularização, que é muito utilizado quando o autor, né, deseja expressar uma explicação, a razão ou até mesmo circunstâncias. Exemplo, isto quer dizer, isto não significa que, por outras palavras, por exemplo, ou seja. Então vejam que são conectivos que trazem essa ideia de explicação, de esclarecimento. Exemplos. Mariana estava com ansiedade em fazer a prova, ou seja, sentia medo. Então, ou seja, o nosso conectivo que expressa essa explicação. Mauro não foi à festa. Isso significa que não melhorou. Mais uma explicação. Tempo. O tempo indica em que se passaram as ações descritas ao longo do texto. Exemplo. Quando, enquanto, até que, antes que, desde quando, todas as vezes. Então vejam que todos trazem essa ideia de tempo, né, que expressam essas ações que foram descritas anteriormente em parágrafos passados, certo? Exemplo. Quando amanhecer, tomarei diversas providências. Quando amanhecer, então vejam que indica tempo. Antes em que o dia termine, indicando tempo novamente. Então vejam que o uso desses conectivos, né, além deles trazerem coesão, né, ao texto, eles fazem essa articulação de ideias. Por quê? A frase B, ela vai sempre retomar, né, através do conectivo, a frase A. O parágrafo B, né, refere-se à informação do parágrafo A. Então, vejam que há uma articulação, uma ligação de ideias que se estabelece através do uso desses conectores, né, que trazem clareza ao texto, deixando evidente, né, e lúcido aquilo que você quer expressar. Segue as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, gostado bastante. Agradeço pela participação de cada um e conto com a presença na nossa próxima aula. Até lá!